Tudo se inicia quando Clemente diz a Tita que os de la Vega não são seus pais de verdade. Tita nervosa pergunta de onde ele tirou isso. Ele diz que ela foi adotada em um orfanato onde foi deixada por sua verdadeira mãe. Nesse momento, Penélope e a vizinha disputam Zé Maria, e Penélope diz que ele é o homem dela, e que vai levá-lo para casa. Tita chora e diz que ele é um mentiroso. Clemente jura que não, e que conhece a professora dela de idiomas. Tita pergunta se ele jura que isso é verdade, e ao receber a confirmação, o chama para conversar, para ele esclarecer tudo. Maria chega ao apartamento, e Nandinho pergunta o que aconteceu entre ela e Luiz Fernando. Zé Maria diz que as moças não precisam brigar por ele. A vizinha loira diz a Penélope que ele não gosta mais dela, e que só está com ela pelo dinheiro. Penélope puxa Zé Maria e diz que eles precisam conversar, mas a mulher a impede, e Penélope dá um tapa na cara dela. Maria diz a Nando que já conversou com Luiz Fernando, e que tudo foi um mal-entendido. Ela diz que mandaram umas cartas anônimas para ele, e ele ficou imaginando coisas, mas fala para Nandinho não se preocupar, pois tudo foi resolvido. Nandinho pergunta se ele tivesse proibido ela de vê-lo, o que ela iria fazer. Maria diz que iria continuar o protegendo contra tudo e todos. Clemente conta tudo a Tita, e diz que sua mãe não pode lhe contar a verdade por causa que fez um juramento. Tita pergunta se ele conhece sua mãe, ele diz que sim, e que ela também conhece. Tita o questiona quem é sua verdadeira mãe. Clemente diz que é Verônica, sua professora de idiomas, deixando Tita paralisada. Penélope baixa o espírito da loucura, e começa a bater em Zé Maria no apartamento. E chega até a quebrar um vaso em sua cabeça. Clemente conta a Tita que Verônica a abandonou porque era muito nova, e era dominada pelos pais. E quando tentou recuperá-la, a lei já não a reconhecia como sua mãe. Tita pergunta se ele conhece o pai dela, e deixa Clemente numa saia justa, e em silêncio. Tita diz que isso tudo é uma grande mentira. Mas Clemente pede para que ela investigue com os pais adotivos. Tita chora e afirma que é tudo mentira, e Clemente diz que não. Então, ela questiona o porquê dele não dizer quem é seu pai. Clemente pressionado diz que seu pai é ele. Tita chorando sai correndo desesperada. Enquanto isso, Maria diz a Agripina que nada se resolveu entre ela e Luiz Fernando, e diz que ela precisa continuar guardando o segredo. Maria diz que Luiz Fernando quer se divorciar, deixando Agripina triste. Maria diz que cada um vai seguir o seu caminho, e que ele nunca vai saber desse filho. Tita coloca Carlota contra a parede e pergunta se ela sabe a verdade sobre ela ser adotada. Zé Maria se desculpa, dizendo que ama Penélope, mas Penélope não quer saber, e o expulsa de casa. Ele não aceita, e diz que não pode viver sem ela. E depois de algumas carícias e beijos ele a convence. Agripina diz a Maria que não dirá nada a Nandinho. Maria diz que eles terão que se mudar, pois não quer correr o risco de Luiz Fernando aparecer por lá de novo. Até ela arrumar um jeito de ir embora com ele, e deixa Agripina desolada. Carlota diz a Tita que a única coisa que ela sabe, é que Maria do Bairro é sua mãe. Tita sobe e pergunta a sua avó Vitória se Maria e Luiz Fernando não são seus pais de verdade. Nesse momento, Agripina pergunta a Maria se ela irá levar Nandinho embora para sempre. Agripina pergunta se ela vai ficar. Maria diz que vão escrever para ela, ligar, e que não vão esquecer dela nunca. Agripina diz que ela precisará contar a verdade para Nandinho. Maria diz que vai fazer isso, e que somente Luiz Fernando não vai ficar sabendo. Tita pressiona sua avó, e quer saber a verdade. Ao perceber a hesitação de Vitória, ela conclui que é verdade.
Vitória diz que tudo o que ela sabe é que Maria e Luiz Fernando são seus pais. Maria se despede de Nando, Agripina e Vera Cruz e vai embora. Nesse instante, Agripina começa a chorar, e diz a Vera Cruz que Maria está querendo levar seu filho embora. Verônica e Raimunda conversam quando Clemente chega e diz que Tita já sabe que eles são seus pais. Em Houston, Soraya se casa com Oscar, em seguida ela cumprimenta Alicia, e diz a Esperança que ela não faz falta. Alicia diz a Esperança que ela não sabe conquistar Soraya, e que poderia sorrir pelo menos. Esperança diz que não consegue, e que logo a alegria da menina se tornará em choro. Tio Louro está chamando a atenção de Luiz Fernando, quando Tita entra na sala. E pergunta se é verdade que ela não é filha deles, e que eles a tiraram de um orfanato, deixando Luiz Fernando surpreso. Tita diz para ele dizer a verdade, seja ela qual for. Vitória conta o problema a Maria, e ela desconfia de que Penélope e o marido tenham contado. Luiz Fernando pergunta de onde ela tirou isso, e diz a Tita que não tem tempo para bobagens, e sai para uma reunião, deixando Tita chorando. Soraya diz ao seu médico que Esperança será a primeira a desaparecer, depois de acabar com Oscar. Verônica volta do desmaio, e pergunta a Clemente por que ele disse a verdade a Tita. Luiz Fernando volta à sua sala, e discute novamente com Tita, após a menina mencionar o nome de Maria. Luiz Fernando diz que não quer ouvir falar de Maria. Tita a defende dizendo que ele está sendo injusto com ela, e que no futuro irá se arrepender. Luiz Fernando diz que a jovem defende a mãe, enquanto ele tenta evitar a maior dor de sua vida. Luiz Fernando diz que vai dizer a verdade agora mesmo. Nesse momento Maria chega. Soraya diz ao médico para ele cuidar de tudo e rápido, pois Oscar tem que morrer. Luiz Fernando alterado, questiona o que Maria está fazendo ali. Ela diz que não veio por ele, e sim por sua filha Tita, e chama a jovem para ir embora. Tita se recusa e diz que seu pai irá dizer a verdade agora mesmo. Nesse momento, Verônica expulsa Clemente, e diz que nunca mais verá sua filha por culpa dele, e vai chorando para o quarto. No escritório, Luiz Fernando diz a Tita que a pessoa disse a verdade, ela não é filha de Maria e nem dele. Agripina diz a Vera Cruz que irá seguir seu conselho, e irão embora antes que Maria leve Nandinho. Tio Louro diz a Luiz Fernando que ele é um inconsequente. Ele não quer saber, e diz que ninguém pensou nele quando esconderam a traição de Maria. Luiz Fernando afirma a Tita que ela não é sua filha, e que a tirou de um orfanato. Agripina diz a Vera Cruz que se Maria tirar Nandinho dela, ela irá matá-la. Ao chegar em casa, Maria diz a Vitória que não precisam mais esconder, pois Luiz Fernando contou toda a verdade para Tita, da maneira mais cruel possível. Carlota diz que até ela escondeu a verdade. Maria aconselha Tita a não ter rancor de sua mãe, pois ela também está sofrendo muito com essa história. Algum tempo depois, Maria distribui presentes de Natal para as crianças do bairro onde ela nasceu. Vera Cruz pede ajuda à caridade para esconder Nandinho e Agripina e a deixa chocada. Enquanto isso, Tita lembra das palavras de Maria, dizendo que sua mãe também sofreu ao não poder abraçá-la e chamá-la de filha. Tita pega o telefone e liga para a casa de Verônica. Raimunda atende, e diz a Clemente que é Tita. Verônica está na cama, quando Clemente avisa que Tita está ao telefone. Verônica atende e a chama de filha, mas Tita não diz nada, deixando Verônica ansiando por uma resposta. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, se inscreva no canal e deixe seu like.